No Brasil, pela lei nacional, nós definimos unidades de conservação. Mas as unidades de conservação, como nós chamamos no Brasil, elas são equivalentes a que o mundo inteiro chama de áreas protegidas. Então, nas várias línguas, e inclusive nos países de língua portuguesa, protected areas em inglês, áreas naturais protegidas ou áreas protegidas em outros países de língua portuguesa, Portugal e outros, áreas naturais protegidas, áreas silvestres protegidas, áreas protegidas em espanhol, air protégé em francês, e os similares em outras línguas que eu não domino, são sempre relacionados a áreas protegidas. Então, o equivalente que o mundo inteiro chama de áreas protegidas, no Brasil são unidades de conservação. Mas no Brasil, as áreas protegidas podem ir além das unidades de conservação, e é importante estar atento a essa separação. Mas não se engane, ao traduzir unidades de conservação numa língua estrangeira, traduza por protected areas e não por conservation units, e assim por diante. As áreas protegidas no mundo inteiro e as unidades de conservação no Brasil têm algumas características que são fundamentais a gente prestar atenção. A primeira é que elas têm um objetivo de conservação da natureza e da biodiversidade dessa natureza. Esses objetivos de conservação muitas vezes tem que estar explícito, definido como para que essa área protegida serve, para que essa unidade de conservação é definida. Na legislação brasileira, na lei do SNUC, que nós vamos tratar adiante, ela fala em proteção da biodiversidade, principalmente, mas ela fala de outros elementos da natureza. Na definição internacional mais aceita, que é da UICN, fala em conservação da natureza. Mas esses dois elementos são intercambiáveis nesse objetivo que é fundamental, que é a natureza e a sua biodiversidade, com alguma dispersão no entorno, com alguma zona em volta disso que pode ser melhor definido, como a geodiversidade, como os valores culturais associados a essa natureza protegida, essas relações entre sociedade e natureza, etc. O segundo elemento que é fundamental é a delimitação. Essa delimitação pode parecer óbvia, e ela é relativamente fácil de entender quando a gente trata de duas dimensões no espaço terrestre. No entanto, quando a gente pensa em três dimensões e quando a gente pensa em ambientes aquáticos, a situação é um pouco mais complexa. A legislação brasileira e a compreensão internacional falam que o espaço aéreo acima das áreas protegidas faz parte dessa proteção. Então, é um pedaço da terceira dimensão que está claramente definido. Só que nós estamos falando desse espaço aéreo que é a área onde existem os ecossistemas de forma mais importante. Então, é a área das árvores, é a área do voo das aves, etc. Nós não estamos falando desse espaço aéreo até milhares de metros de altitude, onde podem passar rotas de avião. Mas não há definição muito clara dessa altura. O importante é não haver impacto nesse ecossistema terrestre e aéreo próximo. Em termos de subsolo, a situação também não é simples, porque em muitos países, no Brasil inclusive, o subsolo ele tem outra legislação e outros interesses, que são os interesses minerais, de mineração, de minérios ou minerários. Então, se trata aqui da proteção daquela camada do solo que tem relação mais direta com a vida mais intensa. Isso significa esse solo orgânico, significa até onde as raízes alcançam, e significa, portanto, a proteção dessa área que afeta, de certa forma, essas duas dimensões da superfície terrestre. Mas a exploração de minério no subsolo também não pode afetar esses ecossistemas protegidos. Quando nós estamos falando de ecossistemas aquáticos, a situação é um pouco mais complexa. No mundo já existem casos de proteção de áreas marinhas com proteção parcial da coluna d'água, ou a proteção só da superfície, ou a proteção só do fundo. Seja porque na superfície se quer proteger, por exemplo, de atividades pesqueiras
e os peixes e outros seres vivos que vivem na superfície, seja porque, no fundo, o interesse principal é proteger, por exemplo, do arrasto ou de atividades de mineração. Então, a proteção da área marinha, ela é muito mais delicada na terceira dimensão e nem sempre é toda a coluna d'água que é protegida. No caso dos rios, é um conceito um pouco mais difícil que nós ainda não alcançamos. E esse conceito, ele abrange, por exemplo, a questão dos diferentes momentos do ano, com as cheias e a área seca, então o leito pequeno do rio ou o leito grande do rio, que são as várzeas, as áreas de inundação. E isso tudo faz parte da dinâmica do rio, mas que não cabe dentro de uma delimitação muito específica. Então são problemas mais sérios a se tratar e existem esforços de pensar a proteção dos ecossistemas de águas interiores, rios e lagos, ainda iniciais e diferentes da proteção marinha e, obviamente, da proteção terrestre. Não é verdade que, ao proteger um espaço de terra, nós estamos protegendo os rios. Muitos rios ou pedaços de rios estão dentro das unidades de conservação ou das áreas protegidas terrestres. Mas esses rios, muitas vezes, eles são maiores e, ao proteger um pedaço do rio, talvez eu não estou protegendo aquele ecossistema. Mais do que isso, a forma, o design, o desenho da área protegida, muitas vezes usa o rio como delimitação e, portanto, não protege a bacia hidrográfica onde esse rio está localizado. No caso de grandes rios, a situação é muito mais problemática. Por exemplo, os grandes rios amazônicos têm peixes migradores, os bagres grandes migradores, eles percorrem milhares de quilômetros e os rios eles podem chegar a 3, 4 mil quilômetros de comprimento, da foz até a nascente. Então essa situação é bastante mais complexa, porque não é só proteger uma área, mas é também proteger a dinâmica dos ecossistemas. E aí que é fundamental se pensar nas redes ecológicas que protegem, por exemplo, diferentes áreas de pousio, de nidificação e de alimentação das aves, e também pensar nas redes ecológicas que protegem, por exemplo, a migração dos peixes, no caso dos grandes rios da Amazônia. Um outro elemento que é fundamental nessa definição é o quadro legal, o mecanismo legal ou outro mecanismo equivalente que define essa área protegida e que permite estabelecer ali uma delimitação, uma restrição de atividades, uma promoção de atividades, ou seja, a gestão. Então, o mecanismo legal ou outro equivalente, que pode ser, por exemplo, uma regra costumeira em alguns casos de comunidade, ele é fundamental. Então nós estamos falando do objetivo de conservação, da delimitação e do arcabouço legal ou equivalente para a sua conservação. Mas esses três levam a um quarto que normalmente é esquecido, que é o da gestão. As áreas protegidas, elas têm uma gestão especial. Não é como um zoneamento que delimita restrições ou promoções de atividades numa zona, numa parte de um território. A área protegida, a unidade de conservação, ela tem objetivo, delimitação, algum quadro legal ou equivalente e uma gestão específica. Nessa gestão, nós estamos falando em pessoal atribuído a essa área protegida, orçamento, equipamentos e um lugar no organograma das instituições. Então, no termo brasileiro, nós falamos em criar uma unidade de conservação, que ele é muito mais adequado do que certos termos em inglês ou em outras línguas, que é simplesmente declarar. No caso de territórios tradicionais, nós falamos em reconhecer um território tradicional, mas uma unidade de conservação, ela é criada, e ao ser criada, tem que ter implicações orçamentárias de pessoal, de equipamentos e institucionais da sua gestão. Então, essa gestão específica ela é fundamental. Importante a gente terminar dizendo que na definição internacional da UICN, ela fala claramente no objetivo explícito de conservação da natureza e dos valores culturais associados. E então, não é só a natureza numa visão de dicotomia,
de separação entre cultura, sociedade e natureza, mas é dessa relação intrínseca.